Olá, alunos da quarta etapa, sou a professora Daniele, professora de inglês, e no vídeo de hoje nós vamos estudar o primeiro assunto do quarto bimestre, que é a question tag. Bom, elas são pequenas perguntas que vêm no final das frases com o intuito de questionar ou confirmar algo que foi dito antes, na primeira oração. Então, os question tags, eles devem vir sempre após vírgulas. E para a gente definir ele, é necessário, antes de tudo, perceber em que tempo verbal se encontra a oração principal, para assim a gente saber qual auxiliar deverá ser usado no question tag. Então, se a oração principal ela estiver na afirmativa, o question tag ele deverá vir na forma negativa. Mas se a oração principal estiver na negativa, o question tag deverá vir na forma afirmativa. Então, exemplo. You like to dance, don't you? Você gosta de dançar, não gosta? Então, o you like to dance é a oração principal. E o don't you é o question tag. Então, no exemplo que a gente acabou de ver, a frase ela se encontra no presente simples, na forma afirmativa. Então, a gente sabe que os auxiliares do presente são o do e does. Então, como o sujeito da frase é o you, nós devemos utilizar o do no question tag. Então, como a frase estava, a primeira oração na forma afirmativa, a gente usou a forma negativa do que é don't no question tag. Exemplo. They didn't send US letters, did they? Eles não nos enviaram cartas. Enviaram? She loves pizza, doesn't she? Ela ama pizza, não ama? Anne called you last weekend, didn't she? Anne te ligou semana passada, não ligou? Bob is going to travel to Japan next year, isn't he? Bob irá viajar para o Japão no próximo ano, não irá? Janet will buy a car this year, won't she? Janet comprará um carro este ano, não comprará? Também a gente viu exemplos de frases com question tag, tá? Então, se a primeira oração estiver na negativa, o question tag vai ter que vir na afirmativa. E assim, ao contrário. Se a primeira oração estiver na afirmativa, o question tag vai ter que vir na negativa, tá? Então, há que se distinguir inicialmente dois tipos de sentença, que são as com verbo auxiliares e as que tiverem sem o verbo auxiliar, tá? As com verbo auxiliar. Então, em sentença, se a primeira oração tiver como am, are, is, was, will, would, could, etc., a question tag ela vai ser feita com eles, com os próprios auxiliares, tá? Se elas não tiverem com verbo auxiliar, tá? Será iniciada pelos verbos do, das ou did, dependendo do tempo do verbo e da declaração feita, tá bom? Ó, sem verbo auxiliar. She works here, doesn't she? Tá? Então, nós vemos que a primeira exemplo aí, a frase está no presente. Então, como foi usado ali no sujeito she, então para o sujeito no presente simples no she a gente usa o das. Então, como a primeira oração está na afirmativa, o question tag veio na negativa. We worked, didn't we? Então, worked está no passado. Então, como a primeira oração está na afirmativa, nós usamos o didn't para negativa. You don't work, do you? Então, vimos que ali está o don't, então está na negativa, o question tag foi usado o do, tá bom? Então, é só observar os auxiliares ou que não tiver auxiliar para poder saber qual a gente vai usar no question tag, tá ok, pessoal? Então, esse foi o nosso primeiro assunto do quarto bimestre.